Olá, professores e professoras. Vamos para mais uma videoaula no GeoGebra. Nessa videoaula vamos falar sobre o conteúdo figuras planas, tá? Então, para iniciarmos essa videoaula, vamos iniciar eh, com algumas ferramentas do grupo polígonos. Então, vamos selecionar aqui a primeira ferramenta, polígono. Vamos criar aqui um quadrado usando a ferramenta polígono. Pronto. Então aqui criamos o quadrado usando a ferramenta polígono. Agora vamos criar a ferramenta usando um polígono regular. Vamos criar um polígono usando a ferramenta polígono regular. Aqui vocês percebem que para criar esse polígono, nós precisamos primeiro clicar em formar dois pontos. E depois o GeoGebra vai soltar uma janela para a gente colocar o número de lados que esse polígono terá. Vamos colocar aqui 5 lados. Agora vamos criar um outro polígono usando o polígono rígido. Vamos criar um retângulo. Pronto. Criamos nossos três polígonos, nossas três figuras planas. Então vejam bem, deixa eu explicar uma situação para vocês, as diferenças entre essas ferramentas. Usando a ferramenta polígono, tá? A gente construímos aqui construímos o quadrado e vamos fazer o seguinte, vamos ativar a tecla mover para vocês verem o que acontece aqui se nós clicarmos nesse botão. Olha o que acontece no ponto. Vamos ver o que acontece se clicarmos no ponto e segurar esse ponto, olha, movimentar. O que acontece? A gente pode deformar, né, a figura, esse polígono todinho, olha. Tá? Ele fica todo deformado, tá? Usando a ferramenta polígono. Podemos chamar de polígono à mão livre, né? Essa primeira ferramenta. Então, seleciona ali a tecla mover com a tecla ESC do seu computador, olha. Clica no ponto, em qualquer ponto, segura o clique e arrasta e veja que ele vai se deformar. Então, essa aqui é uma característica dessa ferramenta polígono. Agora vamos deixar como estava antes, né? Bonitinho. Vamos ver agora sobre o polígono regular. O que acontece? Olha só, se mexermos aqui nesse ponto E, olha o que acontece. A figura ela vai mudando, né? Aliás, ela aumenta e diminui. Olha, ela vai criando o que? Ela vai criando figuras semelhantes, né? Ou seja, os lados eles serão iguais, proporcionais, conforme a gente vai aumentando ela de tamanho. Então os lados vão aumentando de acordo com o tamanho da figura, tá? Então é isso que ela faz, olha. Mas ela não deforma, em nenhum momento ela vai se deformar, tá? Olha aqui novamente, se pegarmos outro ponto desse polígono, se você abrir todinho, ó, os lados eles vão aumentando proporcionalmente também, ok? Vamos deixar aqui. Agora vamos ver a ferramenta polígono rígido, que nós criamos aqui o nosso retângulo, tá? Então nessa ferramenta, usando essa ferramenta polígono rígido, tá? Para criar aqui o retângulo, vamos ver como é que ela fica. Aqui nessa ferramenta, vejam bem, aqui nessa figura, quando nós selecionamos aqui um ponto, o ponto K no caso, nós podemos o que? Rotacionar esse polígono. Nós podemos rotacionar essa figura. Essa é uma diferença desse polígono rígido dessa ferramenta para as demais ferramentas. Ok? Então, vejam bem. Então, vamos encaixar aqui novamente no ponto. E nós podemos também arrastar, olha. Clicar, segurar o clique aqui do mouse e arrastar essa figura. Tá? Professor, dá para arrastar as outras duas? Vamos ver. Você clica nela. Essa aqui, que foi criada com o polígono regular, dá para arrastar, olha.
Ou seja, a gente consegue arrastar por enquanto aqui essas duas. Vamos ver a terceira? A terceira também. A gente consegue arrastar elas. Tá? Então, as três figuras é possível mudar de posição no plano. Agora, eu vou mostrar para vocês algumas formas de copiar e colar essas figuras no GeoGebra. Tá? Então, assim, a primeira forma aqui que nós podemos utilizar, eu vou apresentar isso para vocês usando essas três figuras. Vamos usar aqui a ferramenta, aliás, vamos selecionar a figura, o quadrado aqui no caso, clicamos nela, deixamos ela selecionada e vamos usar o atalho do teclado, Ctrl C. Tá? Vamos copiar a figura e vamos usar o Ctrl V para colar. Então, quando você copiou e colou o quadrado seguinte, tá? Ele ficou sobre o primeiro quadrado. Então, ele vai criar, olha, vamos arrastar esse quadrado aqui com os pontos A1, B1, C1 e D1. Vou colocar mais abaixo para ficar mais organizado, certo? Então vamos lá. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui com esse polígono. Vamos segurar Ctrl C, teclar Ctrl V. Olha, vamos clicar e arrastar a figura que foi copiada. Né? Vamos fazer a mesma coisa aqui com o retângulo. Vamos Ctrl C e Ctrl V. Vamos arrastar. Pronto. Aqui. Então, o que nós podemos ver aqui? Copiando essas figuras com Ctrl C e colando com Ctrl V, quando a gente copia usando Ctrl C, essa forma ela copia as propriedades dessas figuras. Por exemplo, vamos mexer aqui nessa primeira figura. Olha, mexendo aqui. Tá? Então ela vai copiar todas as propriedades da primeira figura. Certo? Vamos mexer aqui na segunda figura. Novamente, olha. Então vai acontecer a mesma coisa, claro, que aí no caso ela só copiou. Então ela copiou todas as propriedades da primeira figura. Então ela veio com essas propriedades todinho. Vamos fazer a mesma coisa com um retângulo, olha. Tá? Então, ele copiou também a propriedade da figura. Agora, vou mostrar para vocês uma outra forma de copiar, né, usando a ferramenta polígono rígido. Por exemplo, vamos lá, vamos selecionar aqui o nosso polígono rígido, a ferramenta polígono rígido, e basta clicar sobre a figura. No caso aqui, vamos clicar no quadrado. Você clicou nela e vai copiar, fez uma cópia do quadrado. Vamos copiar novamente usando a ferramenta polígono. Para isso, vamos ativar aqui o polígono, certo? Vamos ativar o polígono rígido, clicar sobre a figura e vamos arrastar. Lembrando que temos que ativar aqui a tecla mover usando a tecla ESC do teclado. Vamos arrastar aqui para baixo. Olha. Vamos usar novamente, clicar novamente na ferramenta polígono e vamos copiar aqui o nosso retângulo. Vamos arrastar. Pronto. Então, vejam só, qual é a diferença de fazer a cópia usando o polígono rígido? É que todas essas figuras que foram copiadas, tá? Elas viraram agora figuras formadas pelo próprio polígono rígido, certo? Como nós fizemos a cópia com ele, então elas agora se tornaram um polígono rígido. Deixa eu pegar aqui, olha. Nessa primeira figura, que quando a gente mexeu aqui nesses pontos, a figura se deforma, né? Agora, olha o que acontece quando a gente faz a cópia com a ferramenta polígono rígido. Olha, agora ela não se deforma mais, porque agora ela é um polígono rígido, certo?
Vamos ver aqui também. Aqui também essa pode ser movimentada e ela também gira ao redor do ponto R. Tá? Ela se tornou também um polígono rígido. A mesma coisa com o retângulo. Mesma coisa acontece com o retângulo. Agora, se nós pegarmos essa, nós copiamos daqui dessas imagens, olha, copiamos dessas aqui, partimos delas com a cópia usando a ferramenta do polígono rígido, certo? Então vejam bem, essa aqui, se nós mexermos aqui, olha, nesse ponto dessa figura do quadrado, do polígono do quadrado aqui, a que está embaixo vai se movimentar, porque ela é uma cópia da original. Então tudo que eu fizer aqui, ela vai modificar na cópia, tá? Olha aí, a cópia vai se modificar também. Olha, tá? Vamos ver agora na segunda. Olha aqui, olha aí, olha o que acontece, né? Tudo que eu fizer na primeira, a cópia também irá fazer a mesma coisa, tá? Então vamos iniciar aqui. Vou criar aqui um polígono maior, um quadrado maior. Vamos lá. Opa. Aqui, pronto. Criei um quadrado maior. Então vamos lá. Para termos um quadrado, nós precisamos ter duas características principais, né? Por exemplo, todo quadrado ele precisa ter 4 lados iguais e todos os ângulos internos precisam ser de 90 graus, certo? Então vamos lá, vamos aproveitar e construir logo esses ângulos nesse quadrado. Vamos selecionar nossa ferramenta ângulo. Vamos marcar aqui o ângulo, aqui nós vamos esse ponto, vamos no ponto A, né? Então o segmento, a reta que está à direita, o segmento que está à direita do ponto A é essa aqui, a linha A. Vamos clicar nela e vamos clicar na linha que está à esquerda. Então ele formou o ângulo de 90 graus. Vamos fazer a mesma coisa com o ponto B. A linha que está à direita do ponto, clicar na linha à esquerda do ponto. Vamos fazer novamente com o ponto C, a linha que está à direita do ponto e a linha que está à esquerda. Agora, no ponto D, a linha que está à direita e a linha que está à esquerda. Criamos, então, todos os ângulos internos de 90 graus do quadrado. Então vamos lá, só para fixar. Então, esse polígono é um quadrado porque ele possui todos os lados iguais. Aqui na janela de álgebra, do lado esquerdo, podemos perceber isso. Olha. O lado A é igual a 6, o lado B também é igual a 6. Conforme você vai clicando, ele vai lhe mostrando aqui na janela de visualização onde você está clicando, né? Ele vai acendendo a linha aí. A linha 6, a linha C, que vale 6 também, e a linha D, que também vale 6. Então, todos os lados são iguais, certo? Todos os lados são iguais. Vamos agora fazer o polígono retângulo, tá? Mas assim, o que é mais importante para termos o polígono retângulo? É que todos os ângulos internos sejam de 90 graus, certo? Então vamos lá, vamos criar esse polígono, selecionando a ferramenta polígono novamente. Vamos clicar aqui, novamente, vamos clicar aqui, esse ponto, pronto, criamos o nosso polígono.
Vamos lá. Então, criamos o nosso polígono retângulo. Vamos inserir aqui rapidinho os ângulos internos desse retângulo. Vamos criar na ferramenta ângulo, novamente. Você já direita do ponto, à esquerda do ponto, direita do ponto, à esquerda do ponto. Clicar na linha à direita do ponto, na linha à esquerda do ponto, na linha à direita do ponto G e na linha esquerda do ponto G. Pronto. Criamos, vamos dar uma arrumadinha aqui. Criamos os ângulos internos do retângulo. Então a principal característica para ser um retângulo é que todos os ângulos internos devam ser 90 graus, certo? Então, todo quadrado é um retângulo. Por quê? Porque ele atende às exigências do retângulo, né? Pois ele possui todos os ângulos de 90 graus, certo? Mas só que todo retângulo não é um quadrado, porque o retângulo ele tem lados diferentes. Então a gente pode concluir que o GeoGebra ele facilita muito nessa compreensão, né, desses conceitos. Então ele contribui muito nesse processo de visualizar melhor, né, essas propriedades. Agora nós vamos discutir a relação entre o quadrado e o losango, que é uma outra dor de cabeça, né, que também confunde bastante. Então, aqui nós temos um quadrado e aqui nós temos também um quadrado. Tá? Como assim, professor? As crianças podem perguntar para vocês. Como assim, professor? Isso é um losango. Né? Porque muitas crianças podem achar que nessa posição, essa figura nessa posição que ela se encontra, ela é somente o losango. Né? E que não é muito bem assim. Né? Porque se você perceber, a gente tem que deixar claro para elas que o losango também pode ser um quadrado, porque seus ângulos internos aqui atendem o ângulo interno do quadrado, que é de 90 graus. Então, aqui nessa figura, que é um losango e um quadrado também, seus ângulos são de 90 graus. Então, ele atende os requisitos de um quadrado, que tem que ter 90 graus. Ok? Aqui do lado nós temos um losango. Né? Qual é a premissa básica para se ter um losango? É que todos os lados devem ser iguais, devem ser do mesmo tamanho, certo? Então, essas características atendem à premissa as premissas do quadrado, onde todos os lados são iguais, certo? Então, essas características do losango, de ter todos os lados iguais, do mesmo tamanho, são um dos requisitos, uma das premissas do quadrado, que devem ter seus lados do mesmo tamanho, iguais. Então, isso é uma das premissas do quadrado. Por isso que todo quadrado é um losango. Mas nem todo losango é um quadrado, o que fica evidente aqui nesse losango. Por quê? Porque os ângulos internos não formam 90 graus, eles são diferentes. Mas, professor, e se eu girar esse losango? Ele não tem como ele se tornar um quadrado mesmo? Para ver se essa premissa está ok, se está certa essa premissa. Então, eu coloquei esse losango aqui desse lado novamente, para a gente tentar girar e ver se ele vira um quadrado. Olha aí. Ele não vai virar um quadrado. Vou colocar aqui, ó. Ele não vai. Por quê? Porque todos os ângulos são diferentes. Por mais que você gire ele para qualquer posição aí, ele não vai se tornar um quadrado. Foi mais por isso que eu coloquei aqui, né, essa outra figura. Ok? Então era isso, gente.
Muito obrigado e até a próxima videoaula.